Olá, como vai? Eu sou Bernardo e vou ser o seu professor de filosofia. A nossa aula de hoje vai falar sobre um tema extremamente importante e contemporâneo. Vamos falar sobre ética e direitos humanos. Qual a relação entre ética e direitos humanos no contexto da filosofia? E eu quero chamar a sua atenção já para o nosso primeiro slide, para que a gente possa trabalhar melhor esse contexto aqui. Vejam, eu coloquei nesse primeiro slide uma seleção de 3 tópicos que vão tentar definir o que são direitos humanos. O primeiro tópico diz assim: os direitos humanos consistem em direitos naturais, garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, isto é, se estender a pessoas de todos os povos e nações, independente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. O outro tópico diz: segundo a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. São exemplos de direitos humanos o direito à vida, direito à integridade física, direito à dignidade, entre outros. O terceiro tópico diz: quando os direitos humanos são firmados em determinado ordenamento jurídico, como nas constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. Eu peço um pouco a atenção de vocês para que a gente possa comentar agora um pouco desses tópicos. Você deve ter prestado atenção que quando eu estava lendo o slide, eu falei sobre a ideia de que os direitos humanos são direitos universais. E é essa a primeira característica dos direitos humanos que eu queria chamar a atenção para você. O termo universal, ele significa aquilo que é estendido a todos sem exceção. Então, quando as pessoas pensaram em organizar, em estruturar os direitos humanos de maneira legal, por escrito, e a primeira vez que foi feito isso foi na Europa, no século XVIII, eles usaram também esse termo universal. Entretanto, não era uma universalidade plena, total, porque muitas pessoas ficavam de fora desses direitos. Mas a nossa atual visão acerca dos direitos humanos, a visão contemporânea sobre os direitos humanos, é bem clara. Ela deixa bem claro: são direitos universais, ou seja, devem ser estendidos a todos. É bom você prestar atenção nisso, para não cair na conversa de muita gente por aí que fala que direitos humanos são apenas para alguns tipos de pessoas, que direitos humanos são apenas para seres humanos. Mas espera aí, qual é a definição que nós temos de seres humanos? O que é um ser humano? Então, se nós temos uma definição ampla do que é ser humano, os direitos humanos devem ser estendidos para todos eles. Eu vou voltar a falar um pouco mais sobre essas questões contemporâneas relacionadas aos direitos humanos daqui a pouco. O outro tópico, ele fala sobre que o principal objetivo dos direitos humanos é garantir que o Estado ou governos não atentem contra os direitos das pessoas. Eu vou repetir isso de maneira bem calma para que você possa entender. O objetivo de existirem direitos humanos é proibir, impedir que os Estados ou os governos atentem contra as pessoas. Você consegue entender isso? Deixa eu tentar ser mais claro um pouco. Veja, você já ouviu alguém dizer por aí que os direitos humanos não se incomodam quando um policial morre. Os direitos humanos não se incomodam quando um trabalhador morre. Bem, isso é uma visão muito reduzida do que significa direitos humanos. Mas vamos lá. O que é que eles querem dizer quando falam os direitos humanos? O que significa esse termo, os direitos humanos? É uma pessoa? É um órgão do governo? Não. Direitos humanos são um conjunto enorme de pessoas e entidades e organizações não governamentais que tentam fazer e cumprir aquilo que é determinação dos direitos humanos. E qual é essa determinação? Impedir que o Estado viole os direitos. Porque para impedir que as outras pessoas violem os direitos é que existe o Estado. Então, quando um policial, no exercício de sua função, de seu trabalho, é morto por um criminoso, a obrigação de protegê-lo não é das organizações de direitos humanos. Quem tem essa obrigação é o próprio Estado. Quando um trabalhador está saindo do metrô e é assaltado, a obrigação de protegê-los, de defendê-los, não é de nenhuma ONG dos direitos humanos, é do Estado.
Os direitos humanos existem para proteger as violações que são cometidas pelo próprio Estado. Porque senão pense, quem é que vai fiscalizar o Estado? E quando o Estado é que age como um criminoso? E você sabe que ele às vezes age como um criminoso. Quem é que vai fiscalizá-lo, impedi-lo de agir assim? Então é esse tópico importante que eu quero que você lembre bem. Os direitos humanos são garantias que nós, cidadãos, todos nós temos contra arbitrariedades cometidas pelo Estado, por governos. E, por experiência própria, nós sabemos como os governos conseguem ser arbitrários, autoritários e violam nossos direitos. Eu gostaria também de falar do último tópico, que é esse tópico que fala sobre direitos fundamentais. Alguns países, eu acho que praticamente todos os países do mundo hoje, adotaram os direitos humanos como parte de suas constituições. Apenas algumas monarquias absolutas e fundamentalistas religiosas, como por exemplo a Arábia Saudita, é que não adotam, eles não têm sequer constituição. Mas quando existe uma parte da Constituição que concorda com os direitos humanos, que assume os direitos humanos como direitos fundamentais, então dizemos que aquilo está garantido de forma fundamental para o cidadão. Então vamos agora dar uma adiantada para o nosso próximo slide. Nesse nosso próximo slide, nós falamos sobre os antecedentes históricos dos direitos humanos. Como vocês podem ver, nós temos aí 5 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a Revolução Inglesa do século XVII. O segundo tópico fala sobre a Revolução Americana do século XVIII. Se você não está conseguindo associar o que significa a Revolução Americana, ela é, no caso, ela é a revolução, a luta pela independência das 13 colônias. Foi através dessa luta pela independência das 13 colônias que aconteceu a Revolução Americana do século XVIII. O terceiro tópico fala sobre a Revolução Francesa do século XVIII, a famosa Revolução Francesa de 1789. Outro tópico é Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que essa declaração ela foi feita no auge da Revolução Francesa. E por último nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que foi feita quase concomitantemente com a criação da ONU e com o fim da Segunda Guerra Mundial. A ilustração é de uma pintura muito antiga, justamente do século XVIII, que ilustra a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. Com a proteção divina, você pode observar que lá no alto da imagem tem um olho que tudo vê, que era a representação da divindade para os franceses iluministas do século XVIII. Então vamos prestar atenção aqui no que eu quero falar para vocês. Então, o que significa isso? Significa dizer que direitos humanos, apesar de ser um tema muito contemporâneo, muito atual, ele não é um tema especialmente novo na história da humanidade. Com esse termo, direitos humanos, e com as características que eu falei anteriormente, sim. Mas vários estudiosos falam que lutas por direitos acontecem há milhares de anos. Por exemplo, alguns estudiosos conseguem ver em alguns livros da Bíblia, principalmente aqueles livros dos profetas menores e alguns profetas como Jeremias, Isaías, veem um grito deles por direitos, como o direito dos pobres, o direito dos oprimidos, daqueles que são explorados pelos reis, não é? E Deus falaria através deles como sendo porta-voz desses direitos para todas as pessoas naquela época. Mas, falando de forma mais contemporânea, os direitos humanos, tal como nós os percebemos, eles começam a se organizar a partir do século XVII. E o primeiro lugar onde isso foi acontecendo foi na Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa ela é chamada também por alguns de Revolução Gloriosa. E foi lá que surgiu um documento chamado Petição de Direitos, que era um documento feito pelos parlamentares em nome da população para limitar o poder absoluto do rei. Então, limitando o poder absoluto do rei, já havia aí uma busca por direitos. A Revolução Americana, ou a independência das 13 colônias, é considerada também como um marco dessa busca por direitos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita pelos grandes fundadores da independência norte-americana, Thomas Jefferson,
Jay Adams, George Washington, a Declaração de Independência, ela traz nos seus artigos, nos seus parágrafos, consensos muito importantes, como que todo cidadão nasce livre, que eles são iguais perante a lei, de que existe direito à vida. Então, é como se a primeira vez que, de forma moderna, contemporânea, os direitos humanos tomaram seu aspecto, foi lá nos Estados Unidos, nessa Declaração de Independência. A Revolução Francesa, ela cronologicamente acontece depois da independência dos Estados Unidos. E ela traz no seu bojo a luta pelos 3 princípios, que seriam igualdade, liberdade e fraternidade. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela foi um documento feito durante a Revolução Francesa, só que ela traz uma contradição. Eu queria que você tentasse observar e me dissesse qual é essa contradição. Eu vou ler de novo. Ó. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Qual é a contradição que você percebe nisso? Observe a extensão do termo universal. O que foi que eu falei? Que universal significa a todos. Mas logo em seguida vem um termo que reduz, que é o termo homem. Então, é universal, mas era só para os homens. E não era só para qualquer tipo de homem. Era para aqueles que eram considerados cidadãos. Então perceba que essa declaração, apesar de ser um avanço, se você comparar com a temática, com a perspectiva absolutista, ela trazia contradições. Só quem era considerado cidadão eram os homens. Só quem era considerado um humano digno de direitos fundamentais eram os homens. E dentre esses homens, tinha tipos de homens. Por exemplo, os escravizados, os negros, os não franceses não eram considerados cidadãos. Houve até uma disputa, uma polêmica muito intensa, em que Karl Marx, por exemplo, historiou isso no seu livro O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, onde ele diz que houve uma disputa para inserir os judeus como cidadãos. Algumas pessoas não queriam que os judeus fossem considerados como cidadãos no contexto da Revolução Francesa, mas venceu o lado que acreditava que sim, que eles deveriam ser considerados como cidadãos. E por último vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a nossa declaração. Ela que é a fonte que nos inspira a ter os direitos humanos como princípio básico. Então vamos dar um prosseguimento aqui, vamos para o nosso próximo slide. Vamos falar agora sobre os princípios filosóficos dos direitos humanos. E eu trago alguns tópicos. No primeiro tópico eu falo assim: direito natural ou justnaturalismo. Os princípios do direito se originam na própria natureza. Direito positivo. Os princípios do direito são criações humanas por intermédio das leis escritas. Liberdade negativa, que se expressa como a expressão, liberdade de culto, liberdade de opinião política e associação. E a liberdade positiva de participação política nos assuntos do Estado. Observe. Quando nós falamos sobre os princípios dos direitos humanos, eu queria que você prestasse bem atenção em mim aqui agora para que a gente possa entender. Quando falamos sobre os princípios dos direitos humanos, a questão é saber de onde eles vêm. Filosoficamente falando, a gente quer saber qual é a origem desses direitos. Qual é a base que diz assim, é direito seu, é inalienável. O que quer dizer inalienável? Ninguém pode tirar. De onde vem? Qual é a base desses direitos? Os filósofos que começaram a falar sobre isso, alguns seguiram a ideia do justnaturalismo. Se você pretender ser estudante de direito, é bom se acostumando que você vai ouvir falar muito disso nos primeiros anos do seu curso. Qual é a fonte do direito? Para alguns, a fonte do direito é a própria natureza. Quando eu falo natureza, não é floresta, águas e rios. A fonte do direito é algo natural, ou seja, ela existe antes dos seres humanos existir e existe de maneira independente. Você deve estar pensando, mas que fonte é essa que existe antes dos seres humanos existirem e é independente dos seres humanos? Aí é que está. Alguns diziam que essa fonte era o próprio Deus. Ou seja, que a fonte que determinava aquilo que era justo ou injusto era uma divindade, era a sabedoria soberana da divindade.
Outros diziam que necessariamente não precisava ser um Deus, mas sim uma realidade metafísica. O que é que significa realidade metafísica? Algo real, que tem existência real, mas não é físico. Ou seja, por exemplo, a razão universal, que seria uma capacidade universal, não material, de dizer aquilo que é certo e o que é errado. Para muitos seguidores do direito, as leis do direito, a definição sobre o que é certo e o que é errado, é algo que é independente do ser humano. A tarefa do jurista ou do cara que cria leis é apenas tentar entender, decifrar quais são esses princípios presentes naturalmente nessas fontes transcendentais. O que é que significa transcendental? Para além da nossa realidade e que estão presentes na natureza. Outros estudiosos do direito pensavam assim, os direitos eles não têm uma origem transcendental, porque eles criticavam a ideia de uma metafísica. Para eles não existia coisas como um fundo metafísico. Então eles diziam, os direitos são criações humanas. Eles vêm das leis. Quando nós, seres humanos, reunidos em nossas sociedades, criamos leis, então daí surge o que nós chamamos de direito. Nesse caso, os códigos de leis têm muita importância. E dentre vários tipos de códigos de leis, nós temos as constituições. Nessa perspectiva, os direitos seriam coisas humanas. Como dizia Nietzsche, demasiadamente humanas. Eu falei também sobre formas de liberdade. Os direitos humanos eles falam de duas formas de liberdade. Uma seria a liberdade negativa. O que é que significa negativo? Não é negativo para quem tem o direito, é negativo para o Estado. É que ele nega ao Estado o direito de interferir. Vamos dar um exemplo. Você tem sua fé, então você tem direito de ter sua fé. Mas como é que isso é garantido para você? Negando ao Estado o direito de interferir na sua fé. Por isso que o lugar de culto é protegido pela lei. Né? Liberdade de expressão. Você pode se exprimir livremente. Como é que isso é garantido? Negando ao Estado o direito de impedir você de falar. Por isso, liberdade negativa. Já a liberdade positiva, ela diz o seguinte, que dá a você direitos que lhe permitem participar, decidir das coisas do Estado. Nesse caso, seria o direito a voto, por exemplo. Vamos agora para o nosso próximo slide. As gerações dos direitos humanos. Direitos de primeira geração. Direitos civis e políticos. São os direitos à liberdade. Direitos de segunda geração. Direitos sociais e econômicos. Direito à igualdade. Direitos de terceira geração. Direitos difusos e coletivos. Direito à paz. À autodeterminação dos povos. Direito ambiental, do consumidor, das crianças e adolescentes. Direito à fraternidade. Existe uma quarta geração, direitos da bioética e direitos da informática. Vamos prestar atenção aqui rapidinho. Vê, alguns estudiosos pegaram aqueles 3 princípios que eu falei para você da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e criaram o que eles chamam de gerações dos direitos humanos. Por exemplo, a primeira geração estaria muito ligada ao direito à liberdade, que seriam os direitos civis e políticos. Direito de se exprimir, direito de ir e vir, direito a ter propriedade, direito a constituir sua família, são direitos civis, direito a votar, a ser votado. Os de segunda geração, eles são chamados direitos sociais. E eles falam de quê? Direito à educação, a transporte, a segurança, a saúde. Né? As pessoas começaram a perceber que de nada adiantava ter um direito de votar se você não tinha condições financeiras o suficiente para se ver livre da pressão de alguém que tinha dinheiro para comprar seu voto. Quanto é livre o voto de alguém que precisa de uma cesta básica? É uma pergunta, né? A terceira geração de direitos, elas são direitos difusos, quer dizer, não são direitos de uma pessoa só, são direitos de várias pessoas. Como, por exemplo, o direito ambiental, direito a um meio ambiente saudável, direito a um meio ambiente sustentável. Não é um direito de uma única pessoa, é um direito da humanidade. Como seria outros direitos também desse tipo são, por exemplo, o direito da criança e do adolescente. Não é uma criança que tem esse direito, são todas as crianças que têm esse direito. E atualmente falamos também sobre direitos dessa quarta geração. Por exemplo, o que seria direito à bioética? É o direito que você tem, no seu caso, a ter, por exemplo, os seus genes, a sua informação genética garantida. E já imaginou se puderem manipular de fato os genes? Como é que vai ficar a situação das pessoas que não tiverem condições a isso?
E para dar um fecho na nossa aula, eu queria convidar você a dar uma olhadinha nessa imagem que eu coloquei aqui. Veja, atualmente as pessoas falam muito, né, muita coisa sobre direitos humanos. Foi até tema de campanha eleitoral em que os direitos humanos foram eleitos como os culpados pela criminalidade, pela violência, pela falta de respeito na sociedade. Aí eu peguei essa charge que diz assim, tem uma pessoa que vive na rua, conversando com outra, aí ele diz, e esse novo plano de direitos humanos? Aí o outro responde, relaxa, ele só se aplica a quem é humano. Aí eu pergunto a você, para encerrar nossa conversa de hoje, será que é verdade que direitos humanos são direitos apenas de bandidos? Será que é verdade que os direitos humanos devem ser apenas para humanos direitos? Se você prestar atenção no que nós falamos no começo, a resposta vai ser não. Porque os direitos humanos, eles são uma espécie de fronteira que impedem o Estado de transferir e de nos atingir livremente. Imagine a força que o Estado tem de lhe prejudicar. É muito superior de qualquer pessoa. Como você pode garantir às outras pessoas o direito de não ser violado pelo Estado? Estendendo esse direito para todo mundo, independente se a pessoa cometeu um crime ou não cometeu um crime. Não, direitos humanos não são direitos de bandidos, são direitos de todo e qualquer cidadão. E sim, todo e qualquer cidadão, qualquer pessoa humana é um humano digno de direitos. Nós não devemos cair nessas histórias, nessas mentiras, nessas conversas que existem para dirigir dialeticamente e ideologicamente nosso ponto de vista. Os direitos humanos são uma bandeira que ainda vale a pena erguer para garantir a nossa dignidade enquanto seres humanos aqui na Terra. Então, por hoje vamos ficar aqui, mas sigam firmes nessa luta aí para aprender cada vez mais de filosofia.